ocorrem no Conselho Federal e as eleições que ocorrem nos conselhos seccionais. Por que eu falo isso para vocês, pessoal? Por que eu peço que vocês tenham, né, esta atenção duplicada no momento de analisar uma questão? Primeiro, quando eu falo nas eleições que ocorrem nos estados, essas eleições elas sempre irão ocorrer, pessoal, na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato, tá? Então lembre-se que o mandato na OAB, em todos os setores, ele será de 3 anos. Nesses 3 anos, galera, no último ano, nós teremos na segunda quinzena de novembro as eleições da OAB. Poxa, professor, isso vai acontecer nos 27 estados, ou seja, nos 26 estados mais Distrito Federal? Perfeito. Então lembre-se, 3 anos é o ponto-chave. No último ano, na segunda quinzena de novembro, teremos as eleições em todos os conselhos seccionais. Quando nós fazemos essas eleições, pessoal, eu peço que vocês tomem cuidado, que a OAB ela pode reivindicar de vocês quais são os cargos que serão, né, que poderão estar presentes e irão concorrer à eleição. Esses cargos, eles serão compostos dentro de uma chapa, tá? Essa chapa, pessoal, ela por obrigatoriedade deve ser constituída, porque senão eu não consigo participar de uma eleição. Não existe uma eleição individual nos nossos conselhos seccionais. A eleição, ela irá ocorrer o quê, galera? De forma, né, composta dentro de uma chapa. Nós temos uma composição. Então, cheguei no estado, cheguei no conselho seccional, vou montar a minha chapa. Então, a eleição não tem individual. Eleição é por chapa. Chapa, temos a diretoria do conselho seccional, lembre-se, diretoria sempre 5 cargos: presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Então, componho a minha diretoria do conselho. Depois eu vou convidar o quê, galera? Uma nova composição dentro da chapa, que é a composição da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, primeiro, composição do conselho seccional. Segundo, composição da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Lembrando que aqui também eu tenho 5 cargos, de presidente a tesoureiro. Então, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Então, notem, galera, compus dentro da minha chapa a diretoria do conselho e a diretoria da Caixa de Assistência. Findamos por aí, professor? Não. Além disso, na minha chapa, eu tenho que ter o quê, pessoal? Os meus conselheiros estaduais, ou também chamados de conselheiros seccionais. Esses conselheiros estaduais, ou também conhecidos como conselheiros seccionais, galera, lembrem-se, a sua composição deverá ser instruída por meio do artigo 106 do Regulamento Geral da OAB. Dentro desse regulamento geral, meus amigos, ele traz uma regrinha básica que deve ser observada e pode ser uma pegadinha na prova. Para eu compor o número de conselheiros estaduais, eu tenho que observar o número de advogados inscritos no meu estado. Se o estado possuir menos de 3.000 advogados, eu posso compor com até 30 conselheiros dentro da minha chapa. Se o estado possuir 3.000 ou mais conselheiros, 3.000 ou mais advogados, eu poderei compor a cada conjunto fechado de 3.000 advogados mais um integrante da minha chapa. Então, vamos supor que eu tenha 6.000. Eu já tenho 30, que é o mínimo, e irei compor com mais um. Se eu tenho 9.000, eu irei ter o quê? 32, porque eu irei compor com mais um. A cada grupo de 3.000, eu posso encaixar mais um conselheiro, chegando ao limite de 80. Então, eu tenho mínimo 30, máximo 80 conselheiros que podem ser registrados na minha chapa. Temos também, pessoal, dentro ainda da chapa, para nós compormos e registrarmos ela, os conselheiros federais, tá? Os conselheiros federais, top, são 3, tá? Sempre 3 vaguinhas dos conselheiros federais. E por último, para nós fecharmos a chapa, nós teremos o quê, pessoal? Os suplentes. Esses suplentes, galera, em regra, a gente traz um trabalho bastante importante, que ele não pode ultrapassar mais da metade do número de titulares, para a gente compor o número de suplentes dentro da nossa chapa. Então notem que é fácil nós observarmos quando eu posso concorrer a uma eleição dentro do meu estado, dentro do meu conselho seccional. Trago uma chapa, monto nessa chapa diretoria do conselho seccional, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, conselheiros estaduais, conselheiros federais e os suplentes. Montei a minha chapa. Montando a minha chapa, poderei concorrer às eleições. É claro que ainda trabalharemos com os outros detalhes.
Um grande abraço, a Janice está nos acompanhando, a Luana também, tá, pessoal? O Fagner tá aí com a gente também, grande Fayad, uma pessoa aí que eu amo de paixão, grande amigo, grande parceiro, ex-presidente do Conselho Seccional da OAB Mato Grosso, ex-secretário de Estado, o cara é fera. Grande abraço, Fayad. Se eu estiver com algum erro aí nas minhas comunicações e aulas, me avise. Fayad é um dos grandes conhecedores hoje da área aí, pessoal, da ética geral e profissional. Foi um grande presidente da OAB do nosso estado e é uma pessoa que eu tiro o chapéu para ele. Tenho a maior honra e respeito por esse grande profissional, né, e humilde pessoa que nós temos no estado de Mato Grosso. Grande abraço, meu amigo Fayad. Fica com Deus. Galera, então primeiro ponto, fixou. Lembre-se da composição de chapa. Não tenho chapa, não concorro à eleição no meu estado. Eu tenho que ter chapa constituída. Então fique esperto com pegadinha de eleição individual. Não tem estado. Eleição é sempre por composição de chapa. Lembrem-se, galera, olha que interessante. Na composição dessa chapa, desde o momento de uma diretoria até a figura dos nossos suplentes, eles deverão ter características próprias. Como assim características próprias? Como assim? Isso já caiu na prova? Já, galera. Em provas anteriores, nós já tivemos a cobrança dos requisitos necessários para que o advogado possa concorrer às eleições. Mas espera aí, professor, para que eu possa concorrer não basta que eu seja advogado? Não, galera. Além de ser um advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB, nós ainda teremos que cumprir com requisitos estabelecidos no artigo 63 do Estatuto da OAB, da Lei 8906 de 94. E quais são esses requisitos, professor? Lembre-se, galera, para eu me candidatar a qualquer uma dessas vagas na chapa, eu tenho que estar inscrito na OAB. Perfeito. Ou seja, eu tenho que ser advogado. 2, galera, eu tenho que ter mais de 5 anos de inscrição contínuas. Então, eu tenho que ter mais de 5 anos de inscrição contínua na OAB. Terceiro, tem que estar em dia com o pagamento da minha anuidade. Quarto, não posso ter procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado. Quinto, não posso estar em cargo exonerável ad nutum. O que são esses cargos, professor? São aqueles cargos de confiança, aqueles cargos de indicação. Então notem, pessoal, eu tenho que cumprir com esses requisitos para que eu possa me candidatar a qualquer um desses cargos dentro da chapa. Então, repetindo, ser advogado, advogado tem que estar inscrito na OAB para ser advogado, estar em dia com o pagamento das anuidades. 3, não ter procedimento disciplinar transitado em julgado ou condenando. 4, galera, lembrem-se, você não pode estar em cargo exonerável ad nutum. Beleza? Professor, tive dúvida onde eu vou pesquisar isso aí. Artigo 63 da Lei 8906 de 94, ou seja, do nosso Estatuto da OAB. Então é fácil, galera. Fixe suas características, está a meio caminho andado, está à frente do seu concorrente, está à frente daquele que ainda não estudou ética geral e profissional. Analisei todos esses requisitos, buscarei o registro da minha chapa junto à OAB. Lembrem-se do outro lado também. Não basta saber quem participará da eleição como concorrente, quem participa sobre um determinado cargo, mas nós temos também que analisar aquele que irá votar. Lembre-se, galera, para votar na OAB, primeiro, eu tenho que ser advogado devidamente constituído. Estagiário que paga anuidade não vota, bacharel não vota. Quem vota é advogado devidamente inscrito na OAB. Lembrem-se, galera, pegadinhas já foram cobradas de vocês. Primeiro, se nós encontrarmos, pessoal, o advogado que possua mais de uma inscrição da OAB, ou seja, possua sua inscrição principal e possua também a sua suplementar em outro estado, que é uma inscrição feita, né, pessoal, em outro estado, hoje nós sabemos que poderemos ter mais de um número de registro, aonde eu tiro a minha OAB e quando eu reivindico a minha suplementar, que seria a minha carteirinha em outro estado. Então lembre-se, se o Silvio tiver 2 inscrições, onde o Silvio vai votar, lembre-se, o Silvio vai votar aonde ele escolher. Pode tanto na principal quanto na suplementar, tá? É claro, votou em uma, pode justificar na outra sem problema algum. Lembrem-se, o voto é obrigatório, galera, obrigatório. Se não votar, vai
pagar multa de 20% sobre o valor da anuidade. Só deixa de pagar se você trazer uma justificativa plausível e essa justificativa será aceita pela análise do Conselho Seccional. Analisou, aprovou, beleza, está isento do pagamento da multa. Se não justificou e perdeu a eleição, lembre-se, vai pagar 20% sobre o valor da sua unidade. Então, pessoal, né, notem, a multa aqui é salgada, então eu peço que vocês tomem cuidado. Beleza, professor, então analisei quem está votando e analisei também quem irá participar da eleição como concorrente, participando em um dos cargos existentes. Professor, montei a minha chapa, falei dos requisitos, falei de quem pode compor, falei os cargos, aonde eu vou registrar a minha chapa? No Conselho Seccional. Então, chego no meu Conselho Seccional, como é o caso de Mato Grosso, vou lá na Avenida do CPA e protocolo o pedido de registro da minha chapa. Lembrem-se, galera, do protocolo de registro abre prazo de 3 dias para toda e qualquer pessoa interessada em impugnar a sua chapa. Impugnando a chapa, abre-se mais 3 dias para que a chapa busque o que, pessoal? Apresentar, né, a defesa àquela impugnação. Então, 3 para impugnar, 3 para apresentação de defesa. Depois, teremos um prazo de 5 dias, onde a comissão eleitoral irá decidir essa impugnação, certo? Mantendo favorável ou não a chapa que foi impugnada. Lembre-se que a comissão eleitoral ela será composta de 5 integrantes, 5 advogados, né, com grande saber e notório saber, né, na área de ética geral, digo, do Estatuto da OAB, do nosso Código de Ética, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos federais, para que ele tenha a possibilidade. A composição da nossa comissão eleitoral é feita a convite a esses profissionais que passa por análise crivo do nosso Conselho Seccional, né? Se os nomes forem aprovados, eles serão os novos integrantes dessa comissão, que é composta para aquela determinada eleição, que sempre vai acontecer na segunda quinzena do último ano de mandato. Tá, pessoal? Então prestem bastante atenção nesses sentidos e lembrando que os graus de recursos aqui são existentes e nesses graus de recursos nós teremos em regra um prazo de 15 dias úteis para que você possa recorrer de determinada decisão. E lembrando que no caso de eleições, o recurso ali proferido não possui efeito suspensivo. As eleições é uma das excepcionalidades onde o efeito suspensivo não é aplicado. Então fiquem bastante atentos também a esta pegadinha de OAB que já caiu na penúltima prova, tá? Então lembre-se, para aquele que esqueceu da minha aulinha, para aquele que esqueceu da live antiga, são 3 hipóteses das quais não cabem efeito suspensivo no recurso postulado na OAB. É o ESC. Por que ESC, professor? Lembre da tecla do seu computador que vai facilitar a sua vida. No ESC, qual é o primeiro grau de recurso onde eu não tenho efeito suspensivo? Nas eleições. Segundo grau, nas suspensões preventivas do advogado. E na terceira, no cancelamento de inscrição obtida por falsa prova. Então, sempre que falarmos dessas três circunstâncias no ESC, lembre-se, galera, não é cabível o efeito suspensivo nos graus de recurso. Bacana? Então era esse o nosso recado de hoje, galera. Nós aproveitamos esse pequeno espaço de tempo para a gente contribuir um pouquinho com o conhecimento de cada um de vocês que tiveram a oportunidade de participar aqui hoje na nossa live. Fiquem tranquilos que nós vamos dar continuidade, galera, nessas nossas lives daqui para frente, para começar novamente a nos preparar para o exame 29, que já está batendo a nossa porta, e eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram a sua inscrição, né? O último dia de inscrição foi até dia 10 agora do 5, e eu tenho certeza que a maioria de vocês que tiverem um pouquinho de espaço de tempo e começarem a nos acompanhar, vai fazer a diferença. Para quem já passou sabe, galera, que as nossas lives fazem a diferença, e com certeza vou esperar você para cumprimentá-lo e abraçá-lo lá na porta da OAB no dia do exame de primeira fase, né, no dia do exame 29 de primeira fase, vou estar lá na porta te aguardando. Com certeza, aqueles 40 pontos estarão reservados a cada um de vocês. Acreditem, galera, acreditem que podem ter certeza que o sonho de vocês será realizado. Vamos dessa, dizer uma boa noite a cada um de vocês que tiveram aí a paciência e a compreensão de nos aguardar aqui nessa live de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã no Madrugadão do Silvio Soares, se Deus quiser. Fui!